Qual foi a pior coisa que você já ouviu um professor dizer na escola? Quando eu tinha cerca de 9 anos, nossa professora perguntou à classe o que queríamos ser quando crescêssemos. Um garoto disse que queria ser um lixeiro. A professora começou a reclamar dizendo que trabalhos como esse eram para as pessoas mais baixas e pouco inteligentes da sociedade, e que ele deveria aspirar a ser melhor do que isso. Finalmente ela perguntou por que ele queria ser um lixeiro de qualquer maneira. Já em prantos o garoto disse: "Porque meu pai é um". Tive um professor do ensino médio que apelidava todo mundo. O nome dele para meu amigo da Síria era Green Card. Um professor disse: "Cara, aquela garota tem alguns dentes levantados". Ele disse isso sobre uma de minhas amigas que tinha câncer e teve metade de sua mandíbula removida. Eu disse ao diretor. O professor admitiu que disse isso e então fui expulso da escola. Costumava ter um professor alcoólatra. Um dia, ao distribuir livros didáticos, ele jogou um deles na frente de um menino maior de nossa classe, apontou para ele e dizia: "Não coma". Sim, o garoto chorou. Só porque estou de dieta não significa que não posso olhar o cardápio. Padre em uma escola católica depois que ele foi pego olhando para a camisa de uma menina. Aos 9 anos perdi meu pai em um terrível acidente. Voltei para a escola alguns dias depois e depois que a chamada foi feita, o professor me disse na frente da classe: "A turma se reuniu e enviou flores para o funeral de seu pai. Eu paguei sua parte. Então traga $2 amanhã pois eu preciso ser reembolsado". Ele então continuou com as aulas. Não é realmente o pior, mas uma vez no ensino médio, meu professor perguntou legitimamente à garota cega da nossa classe por que ela não subia para verificar sua nota na folha de notas. O professor estava falando sobre o código de vestimenta para mim e para um amigo meu durante o almoço. Ele afirmou que não gosta de ver um bando de gordos de short curto, mas então apontou para uma garota magra de short curto subindo o degrau e disse: "Mas isso eu não me importo". Uma professora me disse: "Como você ousa escrever isso? Você é praticamente deficiente emocionalmente, é psico". Ouvi isso aos 12 anos, nem meio ano depois que minha mãe faleceu. Ela nos fez escrever uma redação sobre nossa vida doméstica, o que em retrospecto era uma desculpa esfarrapada para bisbilhotar minha situação. E ela não gostou de como eu usei o humor para lidar com isso, então ela me tirou da aula para gritar comigo por 5 minutos por não estar triste o suficiente. Eu nem lembro o que escrevi além de contar algumas piadas sobre as roupas do meu pai. Minha professora de design e tecnologia realmente se ressentiu por eu ter muito pouco interesse em seu assunto. Ela me perguntou o que eu queria fazer quando saísse da escola. Eu disse a ela que ia fazer algo com música. Eu estava em todas as bandas da escola, orquestras, corais e etc. E tocava piano na 8ª série. Ela me disse que para ter sucesso alguém tinha que ser extremamente talentoso ou muito trabalhador e que eu não era nenhuma das duas coisas. O professor me disse: "Pare de gritar". Para contextualizar, eu estava gritando: "Estou pegando fogo, meu cabelo está pegando fogo". Ele colocou fogo em mim. Tive um professor de impostos na faculdade que apontou o garoto que estava preso a uma cadeira de rodas e tinha um auxiliar que fazia anotações para ele e dizia que ele não iria longe na vida por causa de sua deficiência e assim seria sua vida. E o professor sabia disso porque a mãe dele também estava presa a uma cadeira de rodas. Isso me deixou com muita raiva. Com certeza ele vai passar por momentos difíceis, mas nenhum professor tem o direito de dizer a um aluno o que ele pode ou não pode realizar na vida. Aquele professor era um babaca. Eu disse ao nosso coordenador e anotei em nossas avaliações de final de ano. Não tenho certeza se ele voltou para ser honesto. Professora de Química no início deste ano: "Parabéns, vocês são uma floresta de idiotas. Sinceramente, não entendo como algum de vocês ainda é da minha classe. Apenas largue e faça química agrícola ou física como os idiotas que vocês são". Ela insultou sozinha toda a classe júnior em 5 segundos. Ela é sem dúvida a pior pessoa com quem já tive que lidar, e de alguma forma ainda não foi demitida. Senhora Schultz, nossa professora da 1ª série, disse a toda a classe que o Papai Noel não era real. Todos os nossos pais foram ao diretor reclamar e a maioria de nós acabou em escolas diferentes logo após o incidente. Uma das minhas primeiras memórias. Na 6ª série havia uma garota indiana em nossa classe e ela estava sendo provocada por causa de seu cheiro. Ela não cheirava mal, apenas cheirava comida indiana e nossa professora fazia uma coisa em que ela puxava um aluno para o corredor e falava com ele sobre bullying ou sobre ser intimidado. Bem, ela levou essa garota para o corredor e teve uma de suas conversas com ela. A professora então volta para a aula e conta a todos que conversou com a menina e explicou a ela que talvez sua família pudesse comer suas comidas mais tradicionais nos finais de semana e mais comidas americanas durante a semana. Nunca vou esquecer de ter 11 anos e pensar: ela é louca.
Eu me senti tão mal pela garota. Eu contei para minha mãe sobre isso quando cheguei em casa naquele dia. Então minha mãe começou a preparar almoços sírios para mim. Minha mãe era meio síria. E ligou para a professora e a censurou por isso. A professora então se desculpou com a turma e com a garotinha. No colégio tive uma emergência familiar que, devido às circunstâncias, tive que cuidar de 2 de meus familiares com deficiência mental por uma semana sozinho. Fui explicar a situação para minha professora e o que ela me disse? Ela disse que eu deveria acabar com a miséria deles ou trancá-los em um quarto e não alimentá-los. Outra professora até ouviu e ficou horrorizada com ela. Sinceramente, nunca olhei para minha professora de sala da mesma forma e sempre tentava perder aquela aula sempre que tinha chance. Ela era uma professora má e eu realmente espero que ela apodreça no inferno por algumas das coisas que ela fez com as pessoas. Na aula, quando tínhamos cerca de 14 anos, um rapaz da minha turma perdeu o pai. Ele tinha notas ruins em matemática por causa disso. O professor de matemática sabia sobre sua perda. Ele perguntou ao menino na frente de todos se seu pai não poderia ajudá-lo com o dever de matemática. Não era um professor em si, mas era o orientador do ensino médio. Ele me perguntou o que eu queria fazer como carreira e eu disse a ele que queria ser chefe. Ele disse literalmente, cito: "Por que você não faz algo em que usa seu cérebro? Venho ganhando a vida como chefe nos últimos 20 anos e não concordo com a doutrina do todo mundo precisa ir para a faculdade." Então, havia um garoto na minha turma da primeira série que todos odiavam. Acho que ela estava irritando a professora, então a professora gritou: "Se você não gosta do Miguel, levanta a mão." Todos levantaram a mão, até a única amiga do garoto. Na primeira série havia um menino em nossa classe chamado Reggi que morava em uma van. A maioria de nós crianças sabia disso porque um conselheiro apareceu para conversar com a classe depois que alguém o provocou por não trocar de roupa. O conselheiro fez um ótimo trabalho explicando para nós que agora era a hora que ele precisava de apoio e amizade. Então nós crianças fomos todos muito legais com ele depois disso. Então, depois das férias de inverno, estávamos todos sentados na hora de compartilhar conversando sobre o que ganhamos de Natal e Reggi disse que ganhou um Super Nintendo. Sabíamos que isso provavelmente não era verdade, mas concordamos com isso para que ele não se sentisse mal. Mas o professor o chamou totalmente dizendo: "Você tem um Nintendo em sua van, ninguém gosta de um mentiroso Reggi." O garoto apenas murchou. Professora da quinta série responde a um aluno que disse que queria acabar com a própria vida: "Bom, você estaria fazendo um favor à sua família." Fiz um curso avançado de matemática na minha escola com alguns outros alunos. Apesar de nos ensinar, o professor não estava muito entusiasmado e nos disse: "Vocês nunca vão trepar." Era verdade, mas ainda assim é trabalho do professor ensinar, não nos fazer sentir mal. Um professor me disse que se ele me pegasse no celular na aula de novo, ele iria acabar com a minha vida. Isso era faculdade. Eu não acho que ele teria cumprido sua promessa, mas foi realmente assustador ouvir isso de um médico. Eu guardei meu telefone em suas aulas. Não é o pior de todos, mas realmente mexeu comigo. A professora disse: "Existem literalmente milhões de outras garotinhas chinesas fofas como você que são muito melhores que você e podem substituí-la." Para contextualizar, eu estudo animação e também sou chinesa. Eu estava pedindo conselhos aos meus professores sobre como melhorar o desenho mais rapidamente, pois não estava muito feliz com meu nível de habilidade e estava estressada por ter sido deixada para trás por meus colegas. A maioria dos meus professores me apoiou muito, mas obviamente nem todos. Apesar disso, eu trabalhei muito duro e consegui uma bolsa de estudos com isso. Minha professora de teatro no ensino médio me disse que eu era gorda demais para atuar, e a menos que fizesse o papel de ajudante gordo idiota nunca estaria em um musical e que não teria sucesso no mundo do teatro. Cerca de um ano depois, seu marido me escalou para um musical e outro show porque ele realmente gostava de mim. Todos os comentários dela durante os 4 anos em que estive no ensino médio realmente me ferrou e me fizeram repensar em querer fazer teatro, que é uma das minhas únicas paixões. Estou feliz por ter persistido e continuado durante meu último ano, embora ela ainda fosse horrível comigo. Isso não foi dito diretamente para mim, mas no ensino médio uma professora me agarrou da mesa do almoço e me arrastou para a sala do diretor. Depois de me interrogar por um tempo e me dizer que eu sei o que fiz, eles finalmente me revelaram que a professora afirmou que me testemunhou chupando o dedo sugestivamente enquanto olhava para uma amiga minha. Eu estava apenas roendo minha unha. Minha professora me disse que eu estava fingindo uma doença autoimune e que nunca chegaria a lugar nenhum com minha preguiça. Ela era um lixo. Edith, eu não estava fingindo. Eu tinha documentação médica para me apoiar. Agora estou quase terminando meu bacharelado em biologia e indo para a faculdade de medicina no próximo ano após a cirurgia. Chupe, senhora Norris.
Senhora Nudel, minha professora de matemática da terceira série em 1987. Perdi 2 semanas de escola devido a um caso horrível de varicela e fiquei para trás com o que quer que estivéssemos trabalhando. Um mês depois de voltar para a escola eu ainda estava lutando com matemática, mas era muito jovem e tinha medo de pedir ajuda. Tivemos um teste em que eu falhei. Então a senhora Nudel trouxe meu eu da terceira série até a frente da sala de aula e me envergonhou. Ela disse a toda a sala de aula: olhem o garoto patético que nunca terá sucesso em matemática. Acabei chorando e indo para a enfermaria com dor de barriga. Nunca vou esquecer como ela foi horrível comigo. Lutei com matemática pelo resto do tempo que estive na escola. Um professor uma vez me disse: não existe síndrome de Asperger, este é apenas um comportamento de busca de atenção. Reconheço que isso foi há mais de 20 anos quando nem todo mundo tinha ouvido falar disso, mas ainda assim, eu fiz 2 dias de testes e varreduras cerebrais, resultando em um diagnóstico e explicação de formato longo que meus pais compartilharam com meus professores. Todos os outros professores basicamente reagiram com: ah, então é por isso que ele é tão estranho. Ok, podemos trabalhar com isso, mas não esse cara. F.O. Sr. M. Eu sou um auxiliar de professores. Um aluno me disse na semana passada que sou como o pai dele. Nunca estou por perto para ajudar e quando estou sou inútil. Eu respondi com: você está me fazendo perceber por que ele saiu. Isenção de responsabilidade. Tenho um bom relacionamento com este aluno e esse tipo de humor é apreciado por ele. Eu sei que você disse o pior, mas estou sempre procurando um motivo para compartilhar isso. Certa vez meu professor de sociologia na faculdade parou no meio de uma palestra, olhou ao redor da sala e disse: nunca peguem a estrada enquanto estiver andando de motocicleta. Pronto, não digam que nunca ensinei nada. E então saiu 1 hora mais cedo. A professora de biologia disse a uma garota branca que gostava de camas de bronzeamento: se você ficar mais escura eles vão te fazer sentar no fundo do ônibus. Você pode trair desde que não seja pego, dito pelo professor de mecânica dos fluidos que nunca nos ensinou nada. Não foi tanto o que ele disse mais o que ele fez, mas exigia que ele dissesse coisas que eu só percebi em retrospecto que eram mais confusas do que pareciam na época. E não é como se não fosse terrível. Em primeiro lugar, professor suplente de 60 e poucos anos, cabelos brancos, vibração estranha sobre ele, percebeu que ele tinha uma fenda na virilha de suas calças. Ele manda uma das alunas da turma para economia doméstica buscar agulha e linha. Quando ela volta ele tira a calça e fica sentado ali de cueca, entrega a calça para a mesma moça e manda ela começar a costurá-la. Éramos todos crianças muito jovens, então ela obedece. Ela parece mortificada e nenhum de nós sabia o que fazer. Esqueci de mencionar, ele não apenas escolheu uma garota para isso, como escolheu a única garota negra da classe. Não o vimos mais depois daquele dia. Espero que ele tenha sido eliminado do registro de professores substitutos. Como eu disse, só percebi a potencial conexão racial mais tarde na vida. A menina era colega de classe há anos, então na época não passou pela minha cabeça que ela pudesse ser considerada mais diferente de mim do que qualquer uma das outras meninas. Provavelmente o professor da terceira série me chamando pelo meu apelido odiado quando eu estava na segunda série, não ajudou minha tia a descobrir e me chamar pelo mesmo nome também, e foi aí que aprendi a não confiar em adultos quando criança. Edith, isso não é tão traumático quanto alguns dos outros comentários que estou lendo, mas ainda carrego as cicatrizes hoje e espero que outros estejam livres delas. Provavelmente o professor de química do ensino médio que constantemente me chamava de gorda na frente da turma. Isso foi particularmente foda porque eu era assustadoramente magra e havia um boato bem conhecido de que eu era anoréxica. Minha professora fez uma garota massagear seus ombros como punição por falar durante a aula. O que eu sempre odiei é quando um professor diz algo como: você vai acabar conseguindo um emprego no McDonald's. O que eles não percebem é que apenas conseguir um emprego, especialmente se houver estigma contra isso, deve ganhar respeito. É 1000 vezes melhor do que receber um cheque-desemprego por anos. Quando eu estava no 8º ano tivemos uma nova professora, não lembro o nome dela, mas a chamávamos de Mulher Gaveta porque sempre que ela falava sua mandíbula fazia esse movimento que lembrava uma gaveta abrindo e fechando. Eu sempre fui uma boa aluna e nunca criei problemas em sua classe, mas havia algo que eu não gostava naquela mulher. Por volta do meio da 8ª série comecei a usar lentes de contato pela primeira vez e meu médico me disse para levar essas gotas especiais comigo caso meus olhos secassem. Uma vez durante a aula dela meus olhos ficaram muito
muito secos e eu perguntei a ela se poderia ir ao banheiro colocar o colírio nos olhos. Ela fez uma cara, disse que eu estava mentindo porque ela era médica e ela sabe que eu não precisava deles. Ela então pegou meu colírio e só me devolveu depois daquela aula. Algumas semanas depois disso eu estava atrasado para a escola, então não tomei muito cuidado ao colocar minhas lentes de contato naquela manhã. No caminho para a escola senti uma espécie de dor no olho esquerdo. Enquanto eu estava na aula dela novamente notei que não conseguia enxergar bem no meu olho esquerdo e então percebi. A lente se desviou e ficou presa no lado do meu olho. Não consegui tirar a lente, então comecei a entrar em pânico e a chorar. Eu perguntei a ela se eu podia ir para casa e ela começou a gritar comigo. Ótimo, saia da minha aula. Essa foi a primeira vez que alguém me expulsou de sua classe. Um dos meus professores nos contou uma história sobre uma de suas primeiras entrevistas de emprego depois da faculdade. No começo ele estava procurando um emprego elementar e uma das primeiras perguntas da entrevista foi: um dos alunos se comporta mal regularmente. Como você os disciplina? Sua resposta: eu trancaria o bichinho numa gaiola de coelho enquanto os outros bichinhos olhavam para eles não terem nenhuma ideia. Ele disse que apenas os olhares confusos e perturbados que recebeu eram incríveis. Ninguém riu, que era sua intenção. Provavelmente um dos melhores professores que tive na escola. Como um autista odiado por quase todos os professores pelos motivos errados, já ouvi muito. Isso varia de um pouco pessoal a totalmente degradante. Já fui chamado de estúpido, arrogante, sem esperança, inútil e muito pior. Isso pode não parecer tão ruim, mas com minha história de problemas sociais e bullying, todos eles se unem a uma longa cadeia de ódio. Por causa do meu TEA, luto para interpretar instruções e tarefas da maneira certa. O que me impactou durante toda a escola: alguns professores, sim, mais de 2, na verdade me disseram que eu estava imaginando coisas e só precisava admitir que era estúpido em vez de culpar uma doença. Outro professor me disse que a ASD e todo o espectro era sinônimo de estupidez e que eu nunca chegaria a lugar nenhum. Outro exemplo de como quase todos os professores me trataram. Meu exame não tinha ido tão bem quanto eu esperava. Fui até meu professor depois da aula e perguntei a ele o que eu poderia ter feito melhor ou em quais áreas eu precisava melhorar especialmente. Ele não olha para mim e diz: você é uma merda, e vai embora, sem contato visual e nem uma única palavra. Ele apenas caminhou. Ele é o professor mais popular da escola e ninguém o notou dizendo essas coisas para mim. Quando eu era júnior, separei minha patela dos músculos fazendo salto em altura, plantei meu pé e girei meu corpo ao redor dele. Pior experiência mais dolorosa que já tive. De qualquer forma, após a cirurgia e recuperação, em seguida conseguindo obter um parafuso de 4 polegadas preso no mesmo joelho de um trailer de barco, mais médicos e recuperação, finalmente voltei para a escola. Odeio a aparência do meu joelho novo e usava jeans o tempo todo. Nosso professor de educação física era um idiota total se você não se destacasse nos esportes. Eu odiava esportes porque tínhamos que usar shorts, então comecei a não trazê-los e ficar de fora. Um dia estávamos voltando do oval e ele pegou um par de shorts de uma poça de lama e os segurou no alto e disse: olha, são os shorts do Pedro para suas pernas pastosas brancas de merda que não podem pular. Isso ele disse enquanto olhando diretamente para mim, com toda a turma parada em um grupo com ele segurando o short lameado pingando. Não é a pior coisa dita em termos de linguagem, suponho, mas fiquei totalmente arrasado. Odiava minha perna naquela época e estava lutando para aceitá-la, e esse idiota ficou lá olhando para mim com todos estranhamente silenciosos. Quando saímos da aula naquele dia, ele chutou minha bolsa na grama e disse algo dirigido a mim, mas não consigo lembrar o que. Hora do final feliz. Meu pai foi professor nesta escola por muitos anos e em outra escola secundária local. Ele agora era o chefe de uma das seções do departamento de educação e criou muitos dos programas anuais em toda a Austrália para essas disciplinas. Papai descobriu o que havia acontecido por meio de um de meus amigos e aquele professor nunca mais falou comigo e em 2 semanas nunca mais o vimos. Eu nunca perguntei, mas sabia que papai estava na escola. Gostaria de ter descoberto antes de papai falecer, o melhor momento em que ele já me apoiou. Vi um de nossos professores de educação técnica do ensino médio dizer: você é um pedaço de merda gordo e inútil. Para uma criança, esse mesmo professor foi rebaixado para o ensino médio e levou uma surra de um aluno da 8ª série que saiu de licença médica por mais de 1 ano. Ele teve o que mereceu. Não é hora de retardar Luke. Para um garoto de 15 anos com autismo, ele estava respondendo a uma pergunta. Não me lembro qual. Ele também era um cara muito legal, só que não era ótimo socialmente. Quando eu estava na 4ª série, perdi minhas falas que deveria recitar para um concerto de coral. Contei à minha professora de coral e ela disse: bem, você deveria ter sido mais responsável, e simplesmente foi embora. Não é uma coisa horrível de se dizer, na verdade, mas bastante rude. Então chegou a hora do show e meu solo estava chegando. Aproximei-me do microfone e disse:
Não sei o que dizer porque o professor não quis me dar as palavras nem quando eu pedi, e fui embora. Houve um silêncio atordoado e depois uma pequena comoção. Fui retirado do palco pelo diretor que me perguntou: "Por que você disse isso?" Ao que respondi a verdade. Porque ela não quis me dar as falas mesmo depois que eu disse a ela que as perdi. Ele apenas pareceu um pouco chocado e disse ok e eu segui meu caminho. Bem, eu tenho um para isso. Eu era uma criança um pouco problemática enquanto crescia porque preferia ler, escrever ou desenhar do que fazer coisas acadêmicas. Não ajudou em nada o fato de eu ter estudado em uma escola indiana e de nosso sistema educacional enfatizar a memorização mecânica em detrimento da compreensão prática. Então eu tinha uma certa reputação com os professores. A professora de ciências morais ficou doente e a diretora a substituiu uma vez. Eu tive meus desentendimentos com ela, então eu estava um pouco cauteloso para começar. A ciência moral era um assunto bobo em primeiro lugar, mas naquele dia estávamos falando sobre imaginação, então eu estava super empolgado. Em algum momento da aula ela nos perguntou algo como: "Quem aqui visualiza enquanto lê?" E eu ansiosamente levantei minha mão no ar. Pensei que era meu momento de brilhar, certo? Errado. Tudo o que recebi foi um olhar de condescendência e um "sério, você?" na frente de toda a classe. Fiquei absolutamente arrasado por 1 ou 2 dias, mas eu superei isso bem rápido, eu acho. Mas ficou na minha mente como uma coisa particularmente má de se fazer sem nenhum motivo real. Meu professor de História da Arte é um homem velho prestes a se aposentar, mas não pode porque não há quem possa substituí-lo. De qualquer forma, ele é muito rígido, mas às vezes gosta de brincar. Eu sento na primeira fila e um dia ele estava falando sobre uma pintura. Para no meio da frase, olha para mim por 10 segundos e diz: "Seus lábios estão muito vermelhos, igual morango." Eu queria sumir enquanto todo mundo riu. Meus colegas até brincaram que ele tinha uma queda por mim. Edith, eu queria esclarecer algumas coisas. Estou no ensino médio e sou uma menina. Muitos dos meus professores costumavam comentar sobre meu cabelo, batom e maquiagem em geral, minhas roupas e etc. Mas nenhum deles fez comentários excessivamente assustadores enquanto olhavam para mim como se quisessem me comer. Não é a pior coisa de todas, mas definitivamente o pior conselho. No ensino médio havia uma matéria de que eu realmente gostava, chamava-se Informática 2, mas era principalmente noções básicas de design gráfico e material criativo digital em geral. Fiquei muito inspirado para um projeto que tínhamos que fazer e realmente me destaquei nele. Fiz uma tela verde em casa e fiz algumas edições avançadas de vídeo. Foi incrível. O professor Sr. V, que estava encarregado dessa matéria, adorou. Deu-me um a mais, mostrou-o a outros grupos de alunos e depois disseram-me que ele iria mostrar aquela apresentação de vídeo aos futuros alunos como exemplo de um projeto bem feito. A outra professora, a senhora M, que lecionava a mesma disciplina, me encontrou alguns dias depois no corredor e me disse: "Eu vi o que você fez na aula do professor V. Parabéns, está muito bom, mas você não deveria ter feito." Eu respondi: "Por quê?" Ela respondeu: "Você levou a média para todos os outros. Então alguém que teria tirado um a mais agora pode tirar um B ou menos." Na verdade eu aceitei o que ela disse, meio que isso me ferrou por um tempo. Queria poder voltar no tempo e mandar ela se ferrar. Não sou responsável por notas e tenho o direito de me destacar o quanto quiser. Quando eu tinha 12 anos, minha professora disse que meu tricô tinha muitos erros e o rasgou em pedaços. Eu deveria começar tudo de novo, mas pedi licença e fui ao banheiro, onde chorei pelo resto da aula. Eu só queria ter ido merda. Ouvi por acaso enquanto vagava pelos corredores durante um período livre. Virei de volta e peguei o caminho mais longo para não ter que passar pela sala de aula. Foi um momento de pedestal quebrado para mim, mas nunca contei a ninguém sobre isso. O professor que disse isso era um dos nossos professores de história mais queridos, que mais tarde descobrimos que havia sido impedido de cometer SUI pelo menos 2 vezes por um dos vice-diretores que era amigo dele desde os tempos de universidade no passado. Não foi algo como, falou sobre as coisas e o convenceu de que não era a melhor maneira de lidar com seus problemas. Foi algo mais como, pegou fisicamente e arrastou para longe da janela. O vice-diretor era bastante intimidador, mas ganhamos muito respeito por ele depois de saber isso. Fim dos relatos. Se você já teve alguma experiência ruim com algum professor, compartilhe com a gente nos comentários. Assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir.